Nelson Villalva é diretor comercial do GAN-DF, personagem importante do nosso mercado também. Ninguém mais apropriado para apresentar nosso próximo convidado, Daniel Queiroz, presidente da FENAPRO, e de quem a gente espera ouvir sobre relevância, relação cliente, agência, cenário, impactos e perspectivas de futuro. Obrigado, Rafaela. Lilian sempre brilhante, precisa e contando um pouco para a gente uma realidade de um veículo que já nasceu digital, já nasceu nesse novo mundo. E nosso próximo convidado, Daniel, eu sou baiano, e perguntavam para a Nizam de onde ele veio, ele dizia que não queria se gabar não, mas ele veio da Bahia. O Daniel vem de Pernambuco, de onde tudo é mais superlativo, de onde tudo é maior, de onde tudo é mais brilhante, e comanda o Grupo Duca. Tive chance de conhecer o Queirozinho, pai dele, ainda como Ampla, e Daniel prova que é possível construir uma fortaleza, um mercado regional forte, ter uma agência consistente, operando fora de um estado, e as palavras dele e a atuação dele na FENAPRO são uma inspiração para a gente que ultimamente tem sofrido, tem se questionado sobre a relevância, a força e a estruturação desse mercado. Daniel tem uma missão muito importante, né, que é ajudar a manter esse mercado de pé, vigoroso, como a gente demonstrou hoje, né, com mais de 800 inscritos, com pico de audiência de 230 pessoas, com patrocinadores de peso, a quem eu agradeço. Daniel, a bola é toda sua. Um abraço. Olá a todos. Rapaz, que apresentação legal, viu? Se eu já estava sentindo prazer de ter aceitado esse convite, agora com essa introdução aí melhorou mais ainda. Tenho orgulho, tão quanto o Nizam, de ser nordestino, tenho orgulho de ser pernambucano, no superlativo para tudo. A gente é assim mesmo, e eu acho que isso faz a gente também, faz nos mover, né, em busca dos nossos objetivos. E tudo que você falou aí em relação especificamente a FENAPRO, eu defino isso como missão, né? Esse lugar associativo não é um lugar fácil, não é um lugar onde se tira qualquer tipo de benefício, a não ser o benefício da exposição, que muitas vezes pode ser para o bem ou pode ser para o ruim, a depender do tipo de abordagem que você tenha que fazer, porque como liderança associativa que representa o mercado, a gente tem que tomar posições. Então não é um lugar fácil, é uma missão. Para estar aqui, a gente tem que escolher estar aqui, né? Não dá para cair de paraquedas, não dá para ser empurrado para esse lugar. E se for, vai ter graves problemas, e enfim. Então, considerando como missão, para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês, para trazer um pouco do que eu vejo, né, do que eu consigo acompanhar aí em relação ao Brasil todo, né? Mas aí fiquei me imaginando, olhei o relógio aqui agora, 6h35, eu disse, caramba, será que as pessoas não estão cansadas um dia inteiro de palestra, muito conteúdo, né, coisas muito densas que terminam tirando a gente bastante da zona do conforto? Será que vale a pena assistir? Então, eu quero logo dizer aí para quem está com esse pensamento que eu não vim mostrar nenhum case atraente de comunicação. Essa não é a minha praia, tá? Eu não estou com nenhum keynote cheio de efeito, vídeo, nem nada. A gente vai conversar aqui olho no olho e a ideia é que eu fale sobre as perspectivas de futuro deste negócio. Lógico, sob a minha ótica, mas eu tenho o privilégio, como líder associativo, de ter essa visão muito ampla do que acontece no país todo, e acho que essa é a razão do convite, né, de estar aqui com vocês hoje, e não somente uma visão de um estado, né? Brasília, inclusive, tem características muito peculiares. Eu não vou falar sobre o mercado de Brasília, eu vou falar sobre a minha visão do nosso setor, né, no Brasil todo, e também não vou falar especificamente sobre uma bolha de dimensão de agência, porque às vezes a gente se acostuma e é muito impactado pelos conteúdos daquilo que envolve poucas agências, né, no mercado e que não é a realidade da grande maioria. Então, essa minha posição associativa me permite observar, né, debater as mais diversas situações e posso dizer a vocês aqui com certeza que os problemas são praticamente os mesmos. Só muda o sotaque,
o endereço e os tamanhos das empresas. Lógico, você vai ter uma peculiaridade aqui, outra ali, mas quando eu digo praticamente os mesmos, é que o grosso, a espinha dorsal, tanto dos problemas como dos caminhos de soluções, que não existe fórmula mágica, né? Eles são muito parecidos, tá? E aí é com essa visão, né, tanto dos problemas como das possíveis alternativas de soluções, que eu já adianto aqui que acho que tudo está se configurando em nosso favor. Caramba, esse cara é louco. É uma crise dessa, problema pra caramba, demissão, redução, queda de receita, gente trabalhando mais do que deveria. Esse é o cenário atual, diante de uma pandemia, diante de uma situação muito específica, mas que nos trouxe também condições para que a gente repense muito esse nosso lugar, que a gente repense muito a nossa forma de atuar, e é nessa posição de repensar que eu estou vendo perspectivas muito positivas. Lógico, muito positivas e também muito desafiadoras. O mundo já mudou muito e vai mudar ainda mais, a gente sabe disso. O ambiente da comunicação, né, em si, a comunicação técnica, né, faz parte dessa mudança e também mudou demais, mas assim, eu não tenho dúvida nenhuma que essas mudanças que a gente está vivendo, elas estão apenas no começo. Vou botar um começo entre aspas, que eu diria que é um processo de mudança que vem aí desde essa última década. Eu acho que de 2010 para cá o mercado começou a dar uma mudança realmente grande, e diria até que dos últimos 5 a 3 anos, né, ou seja, 2015, 2016 para cá, e de forma mais intensa nos últimos 3 anos, o mercado mudou mais ainda. Mas isso nem como eu disse, não está nem perto, nem do meio e nem do fim. Eu acho que ainda vem muita transformação aí pela frente. E sempre quando a gente fala transformação, a gente fala muito, né, transformação, eu vejo a transformação como algo permanente. Eu não vejo a transformação como começo, meio e fim. Eu não sei se vocês veem, mas eu não consigo ver a transformação com começo, meio e fim. Ela é permanente. E assim, sempre houve transformação, principalmente nesse nosso negócio. A gente está sendo muito impactado agora pelo digital, pela digitalização da vida das pessoas, das empresas, dos negócios. Isso não é um privilégio do nosso setor, está atingindo todos os setores, todas as esferas, né? O mundo inteiro, mas o nosso setor já viveu várias transformações, né? Várias, eu não vou citar aqui, mas quem está nesse negócio há tempo, com certeza está passando um filme da quantidade de transformação que já teve que viver, né? Então, quem está esperando que esse processo um dia chegue no fim, aí eu vou usar uma expressão bem pernambuquês aqui, pernambucana, que é tá lascado. Então, quem estiver esperando que esse processo chegue no fim para poder tomar alguma medida, para poder tomar alguma decisão de mudança, está literalmente lascado, né? Se não puder palavrão, esse não é um palavrão, mas bota aquele pizinho aí que resolve. Mas essa é a realidade, porque vai perder o bonde. Vai perder o bonde, né? A mudança, a lógica de como as coisas estão funcionando estão muito dinâmicas, né? Eu tenho 43 anos e eu tive a oportunidade de viver num momento sem internet, com internet muito boa e extremamente difundida, e de viver o momento que a gente está vivendo hoje, que eu chamo da geração mobile, né? Eu sem ir para aqueles critérios de gerações que normalmente a gente conhece, discute, mas se eu for separar, eu tive a oportunidade de ser uma geração online, acho que a grande maioria das pessoas que estão aqui também, mas está chegando aí no mercado, quando eu falo mercado, é o mercado consumidor, né? É o mercado onde o poder econômico interage bastante, é onde a gente atua bastante. Está chegando aí uma geração mobile, a geração que nasceu com um celular na palma da mão, tablet na palma da mão, com a mobilidade da comunicação, que foi onde chegou as redes sociais, onde chegou o digital de forma mais intensa.
E essa galera que está chegando aí para começar a tomar decisão, para começar a interagir e já está consumindo e já está imerso nessa dinâmica econômica, é um desafio enorme para todos nós, né? Mas o que eu quero falar sobre isso é que essa questão toda, ela influencia na mudança do comportamento do consumidor, né? A gente sempre fala consumidor porque a gente é mercadológico por natureza, mas ela está mudando no comportamento do ser humano, né? E quem está ditando todas essas mudanças são as pessoas. Lógico, o que está por trás disso, o gatilho disso, o que auxilia isso, é a base tecnológica, são as inovações, são as ferramentas que colocam na mesa para a gente utilizar. Mas quem está ditando, de fato, a verdadeira transformação é o comportamento das pessoas, né? E a gente não pode perder de vista, e por isso que eu cito aí essa geração que está chegando logo mais no poder de decisão, mas já na iniciativa de tomar decisão de decisões econômicas, por exemplo, é uma geração mobile com uma lógica de funcionamento completamente diferente. E essa turma ela tem uma vantagem muito grande, que é a leveza de lidar com as mudanças. É a leveza de lidar com as possibilidades de futuro, né, que são infinitamente maiores, né, do que as que a gente lidou. A visão de futuro que a gente tinha lá atrás era uma visão de futuro que está sendo rompida com um monte de perspectiva que está aí na nossa frente, né? E a visão de futuro que essa geração que está chegando aí já é uma visão de futuro muito mais leve, muito mais possível de se adaptar, ou de se adaptar não, desculpa, elas já nasceram assim, elas não sofreram necessidade de adaptação, quem sofreram fomos nós. E aí eu tenho um exemplo muito legal. Eu tenho 3 filhos, um de 10, um de 8 e um de 3 meninos, e acho que uns 2 anos atrás saiu aquela publicação da Singularity, né, sobre as tendências que estavam para acontecer no mundo, acho que até 2050, alguma coisa assim, não lembro exatamente. E aí eu lendo aquilo, eu disse, caramba, será que isso é possível mesmo? Peraí, isso aqui é um exagero, poxa vida, estão exagerando aqui, não é possível tal. E aí eu comecei a ver meus filhos nesse contexto. Aí resolvi abrir uma câmera, botei eles sentadinhos ali e comecei a jogar essas tendências para eles. Na época eles tinham 8 anos, 8, quase 9, 8 e meio, isso foi um ano e meio atrás, mais ou menos, 2 anos, 8, 6. E é impressionante como eles lidam com isso com uma leveza enorme, né? Então, as grandes, a barreira, as maiores barreiras, na verdade, quem coloca é a gente. Essa turma que está chegando não tem muita barreira para muita coisa, né? Então, a gente precisa observar isso do ponto de vista do negócio, né? E aí aqui eu estou muito focado em a gente falar de negócio, né? De estar livre dessas barreiras, de estar livre de se livrar um pouco mais desses modelos que a gente está acostumado a repetir ou a copiar e buscar, de fato, novas tentativas, investir, né? Mesmo que erre, mas erra rápido, erra barato, né? A lógica da startup para poder encontrar o caminho. Então, assim, acho que já deu para notar que hoje aqui eu não vim falar sobre tendência da comunicação do ponto de vista técnico, daquilo que a gente vai entregar necessariamente para os clientes, né? Mas sim falar sobre o nosso negócio, sobre a profissão, sobre as relações e principalmente sobre o impacto disso tudo no nosso dia a dia de trabalho, né? Hoje a gente vai falar aqui, nesse pouco tempo, e eu tenho dificuldade de pouco tempo, viu? Então, por favor, vão me pautando aí. Mas hoje a gente vai falar aqui sobre essa relevância que a gente perdeu, né? E eu estou botando perder porque tem gente que perdeu, tem empresa que perdeu, tem empresa que não perdeu, tem empresa que avançou, e a gente nota, a gente percebe isso. Mas, de uma maneira geral, é dito pelo mercado que o nosso negócio perdeu relevância, né, na frente do cliente. Mas, além de falar sobre isso, eu queria também, e é misturado, é uma fala misturada, sobre as alternativas e os caminhos que eu estou enxergando. Inclusive, a gente publicou recentemente um paper chamado Transforma. Quem ainda não viu, eu sugiro que pesquise aí, baixe, para poder ver. Um paper que tem 40 páginas, 7 capítulos, é uma leitura super fluida, super legal, vale a pena ler, porque ele fala muito sobre isso. E ele cita caminhos e alternativas, né? Como eu falei,
não tem fórmula pronta. A gente não está colocando fórmula pronta na mesa de ninguém, nem dizendo que o único caminho é aquele. Mas a gente está fazendo uma análise do cenário, né? A gente, que eu digo, a FENAPRO, junto com os SINAPROS de todo o Brasil, fazendo uma análise do cenário e indicando alternativas de caminho. Aí eu tenho certeza que quem já viu, quem já leu, se tocou, teve algum insight para alguma direção, para alguma coisa, ou até validou aquilo que estava pensando, né? Ou mudou a direção do que estava pensando. E eu acho que o nosso papel como entidade representativa do mercado, além de defender do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, que a gente faz muito isso no dia a dia, também é dar esse norte, né? É levar essa possibilidade das empresas conhecerem caminhos, se capacitarem, se conhecerem nesse processo de transformação. Então a gente está com essa missão e estamos ali diariamente numa divisão grande entre trabalho empresarial, dedicação associativa, que, enfim, tem que se dividir um papel pessoal também. Então, mas é como eu falei, é missão e a gente está em frente. Então, assim, eu acho que o primeiro item, eu vou resumir em 3 itens, poderia falar mais, mas o tempo é curto. O primeiro item do que me leva a crer que essa tão sonhada relevância chegou, né, é que não existe estratégia empresarial sem comunicação eficiente. Qualquer estratégia empresarial que não estiver conectada com a demanda de uma comunicação eficiente, ela não vai acontecer na medida do sucesso esperado. E quando eu falo comunicação eficiente, eu não estou falando só comunicação de massa, não, e os grandes investimentos. Eu estou falando de comunicação com o público interno da empresa também, porque se a gente for observar, esse serviço também está no nosso portfólio, ou se não está no de algumas pessoas, pode estar também, né? Contanto que seja eficiente. Então, desde a maior necessidade, que é falar para fora, vender, se posicionar, mas também falar para dentro, convencer, engajar a equipe, se não tiver uma comunicação eficiente, não tem estratégia empresarial vencedora. E nesse contexto que a gente está vivendo, da extrema complexidade entre tantos meios e a dispersão das pessoas, eu não tenho nenhuma dúvida que nós, publicitários, nós, empresários de agências, executivos dessa área, nós somos os especialistas mais apropriados para direcionar o caminho dos nossos clientes nessa luta do alcance das estratégias empresariais dele. Então, é investir muito nisso. Investir, que eu falo, é investir tempo, recurso, conhecimento, né? Se aprofundar. Isso faz parte desse contexto, para que o cliente, de fato, lhe veja como relevante. Né? Porque não adianta só dizer, chegou o momento da relevância. Não, mas eu estou entregando relevância, eu tenho um papel significativo ali, né? E aí um outro item também tem a ver com isso, é assim, o cenário está exigindo cada vez mais consultoria estratégica e inteligência empresarial, né? Voltada para o negócio do cliente. E isso, para mim, não conflita em nada com o fato da gente também ser agenciador. Tem muita gente que quer mudar o nome. Eu não sou mais agência, eu sou isso, eu sou aquilo. Ok, faz parte, cada um pode encontrar o seu posicionamento, mas nós fomos agenciadores durante muito tempo e continuaremos sendo, numa nova lógica, numa nova dimensão, em novos formatos, com novas regras, mas ser agenciador não significa ser somente esse agenciador que leva para o lado pejorativo da história. Né? A gente também tem que ter uma capacidade e um posicionamento muito forte entre os clientes voltado para consultoria, para inteligência. O problema é que durante muito tempo não se cobrou por isso. Se cobrou ou se recebeu, né, pelo agenciamento. E essa parte, que é a parte mais rica, mais importante, mais significativa e a que de fato nos coloca no lugar de relevância, ficou ali a parte das planilhas, né, e das propostas de preço. De novo, pessoal, estou falando de uma maneira geral. Tem gente que já encontrou esse caminho. Né? Então, assim, isso também não significa que a gente vai virar consultor a partir de agora, não. Porque a gente sempre foi consultor. A gente sempre entregou inteligência. Eu estou falando para focar mais, para se dedicar mais, para tangibilizar mais, né? Para destacar mais esse lado. E saber se valorizar por isto. Né?
Agora, isso requer repertório, isso requer background, isso requer tempo para quem está chegando agora, isso requer conhecimento de cases, de negócio, não é só de comunicação. O de comunicação a gente já vê todo dia. Comece a direcionar suas visões para os cases de negócio, para os cases de inovação, para os cases que os clientes estão acompanhando, que os clientes estão também se aprofundando. Porque se você não tiver nessa mesma vibe, ele vai estar na sua frente nesse sentido. E aí a gente vai continuar num lugar operacional e não estratégico. Isso é fundamental, né? Uma outra coisa que eu costumo falar é assim, o enrolation não cola mais. E eu não estou aqui colocando um selo de enrolation no publicitário. Mas o enrolation, hoje em dia, ele está mais detectável em qualquer cenário, em qualquer situação. Porque a informação, de uma maneira geral, ela está à disposição de todos. Então, se do outro lado da mesa tiver alguém que tivesse aprofundado em determinadas coisas, que você não se aprofundou da maneira como deveria, a forma como você vai chegar vai levar à conotação do enrolation, e isso deteriora, inclusive, esse lugar de relevância. Então, a gente tem que saber aproveitar, né, esse fit do que o cliente precisa com o que a gente tem para entregar, né, para poder, de fato, ocupar o lugar que é merecido, né? E um terceiro ponto dessa minha crença da relevância é que nós somos e podemos ser ainda mais especialista no consumidor final do cliente. A gente tem, por natureza, né, a capacidade de entender vários mercados. Né? Quando a gente está fazendo um planejamento, a gente vai lá, se aprofunda, traz referência e tal. Isso tem que ser feito de forma mais sistematizada, com mais profundidade. Se for o caso, dentro da estratégia empresarial de cada agência, estabelecer segmentos em que ela vai ser de fato especialista e poder entregar isso, né, na dimensão que o outro lado da mesa está pedindo, né? Então, assim, a gente não só tem expertise para isso, como a gente tem esse fit com a lógica de buscar solução o tempo todo. A gente nasceu, parece, para buscar solução o tempo todo. A gente é movido a isso, né? A gente pratica isso com muita frequência. Então, vamos aproveitar isso e dar mais profundidade para poder fazer com que isso seja tangível para quem está nos acompanhando, né, ou nos solicitando algum tipo de serviço. Tá? E aí, assim, eu costumo dizer, eu também tenho dito que a criatividade diferencia e o nosso negócio é movido por criatividade, é movido por talento, é movido por esse tipo de diferenciação, mas esse aprofundamento em informação, em dados, né, em contextos, isso vai diferenciar ainda mais. Não é para diminuir a balança da criatividade, é para aumentar aqui a balança também do domínio sobre o comportamento do consumidor, porque isso vai nos diferenciar em qualquer mesa. Tá? Então, assim, a gente precisa ir para essa especialidade sobre os hábitos e assim, resumindo aqui essa parte, porque estou olhando aqui, o tempo está correndo, mas resumindo aqui essa parte, para mim, se eu puder, precisando ser tão objetivo assim, esses 3 pontos, né, o entendimento, né, o domínio, a especialização no consumidor final do cliente. E essa lógica, esse entendimento de que estratégia empresarial não anda sem comunicação eficiente, né? E que esse cenário todo exige cada vez mais uma lógica de consultoria estratégica e inteligência empresarial dos mercados dos clientes, faz com que a gente se posicione nessa positividade, né, que eu estou colocando aí de perspectiva para frente, né, e também nesse desafio dessas perspectivas de mercado. Mas beleza, Daniel, a conversa está massa, esses 3 pontos eu concordo, mas por onde é que a gente vai começar? Quais são os caminhos, né, de fazer isso? Então, assim, primeiro de tudo, não ficar repetindo os modelos. Vamos romper com essa lógica de repetição. Vamos buscar novos caminhos, novas soluções, vamos testar, vamos fazer esses acordos, inclusive, com o cliente, né, para poder ter esta possibilidade também, até de errar.
né? E isso não é conversa bonita, não. Do outro lado, os clientes estão com essa lógica também. Então, vamos jogar franco, mas a medida é não repetir simplesmente os modelos, né? Vamos se aprofundar e buscar as alternativas. É uma hora, é um momento que a gente está vivendo de repensar tudo. A pandemia, inclusive, mostrou isso para a gente, mostrou isso para as nossas vidas. O quão das nossas vidas não mudaram em função de um fator externo. E o quão a gente não repensou e ainda está repensando o que a gente quer de vida. Tá? Então, alguns caminhos é investir muito, mas muito em inteligência de mercado, né? E atuação consultiva e estratégica com foco no resultado empresarial. Então, assim, eu sou há 10 anos, eu estou nesse negócio há 20 anos, mas há 10 anos eu me dedico à gestão estratégica dele, né? E o meu negócio ele é pautado por KPIs, porque isso ajuda a tudo. Vamos olhar para os KPIs do negócio do cliente. Vamos ter a mesma visão que o cliente tem. Para onde é que ele olha? Ele direciona o negócio dele a partir de que referências, de que KPIs? A gente tem que estar muito conectado com isso, né? Então, fazer muito uso dos dados que estão disponíveis, inclusive os dados do cliente. Saber analisar, transformar isso em ação, porque só também chegar com capacidade analítica não adianta. Qual é a ação, né? E, lógico, nesse processo todo, gerar aprendizado. Porque gerando aprendizado, a gente vai melhorando cada vez mais essa técnica e evoluindo e se posicionando cada vez mais nesse ambiente de relevância, né, que a gente quer se destacar. Uma outra alternativa, outro caminho, né, é ampliar o portfólio de serviço. Tem gente aí que mudou radicalmente a forma da empresa oferecer soluções para os clientes, soluções que realmente sejam relevantes para o cliente, né? E que posicione você de forma estratégica e menos operativa. Sempre vai ter quem vai fazer entrega operativa. Sempre vai ter. Mas qual é o lugar que a gente quer? O lugar de ser operativo e de ser estratégico. Então, repense o seu negócio, veja que tipo de serviço você pode oferecer, logicamente, dentro da sua capacidade de absorver essas habilidades e competências e foque para poder, de fato, posicionar você nesse lugar mais estratégico, né? A outra coisa eu já falei, vou repetir, se torne especialista nos consumidores alvos dos seus clientes. E especialista, entendendo melhor os hábitos de consumo e viabilizando as entregas que vão ser, certamente, muito mais impactantes e efetivas. Se a gente for especialista a tal ponto, nenhum cliente vai querer tirar a gente da mesa de discussão estratégica. Ele vai querer a gente sempre muito perto, porque a gente tem contribuição a dar. Mas se a gente não tiver esse potencial, a gente vai ficar no lugar da operação, da execução. O cliente vai pensar, ele vai destrinchar, ele é que tem as informações e vai chegar um brief para a gente executar. E isso aconteceu muito nos últimos tempos. A gente precisa virar esse jogo. E só vira o jogo se a gente tiver, de fato, algo para entregar. Então, tem um investimento grande aí nesse sentido, né? A outra coisa é investir muito na estruturação de grupos multidisciplinares, né? Com profissionais, com fornecedores de várias áreas de atuação. Ah, Daniel, eu preciso ter uma equipe grande. Não, cara, você precisa ter uma rede. Você precisa ter uma rede para acionar ela quando for necessário. Se por alguma questão, e aí tomara que isso aconteça, você precisar de alguma especialidade que você não tinha de forma rotineira, é em função de algum contrato que você conquistou, um dinheiro novo que está entrando, você vai e estrutura isso de maneira mais sistematizada e mais perene. Mas o que a gente precisa ter é uma grande rede. E isso não é difícil, porque a gente já faz isso. Isso já faz parte da nossa história, buscar soluções, buscar fornecedores. Mas a gente precisa abrir um pouco mais esse leque. A gente precisa abrir um pouco mais esse espectro do que eu chamo multidisciplinar, né, dentro do que o cliente está pedindo, do que ele está necessitando. E, às vezes, a gente ficou tão distante dessa visão estratégica de atuação do cliente que a gente nem sabe o que ele está precisando. Então, é realmente necessário um aprofundamento em tudo, né? No passado, eu já me deparei com decisões do cliente em função de uma determinada disciplina que eu poderia ter oferecido a ele, que eu poderia ter gerido isso para ele.
né? Poderia ter entregue. E ele não me viu como sendo assim. E nem ele me falou também que precisava. Aí veja o erro, nem ele me falou. Mas não é assim, eu tenho que perceber, eu tenho que estar dentro ali. Então essas coisas vão gerando aprendizado e a gente vai mudando um pouco, né, essa forma de atuação. E isso tudo tem que permitir e encorajar cada vez mais a experimentação, né? O aprendizado constante e a condução de mudanças ousadas. A gente precisa ser ousado, a gente é ousado, mas precisa colocar isso mais para fora ainda, com mobilização e engajamento das equipes que entendam efetivamente a importância e o impacto do que elas estão fazendo, né? Esse cenário do home office agora, que eu não gosto de chamar home office, para mim não é home office, é trabalho remoto. É trabalho remoto. Porque home office é o cara que trabalha de casa, mas sei lá se o cara está em casa. Então, no fim das contas, isso levou para a gente uma nova visão de um monte de coisa, né? E a gente tem, inclusive, superado esses desafios. Vamos aplicar isso também para todas essas coisas que eu estou falando. E aí, pegando esse gancho, já perto de finalizar a produção, não abram mão da boa gestão nas suas empresas. Não abram mão. A gestão, durante muito tempo, foi muito negligenciada nesse negócio de publicidade. Muito. Nós somos técnicos, somos publicitários, temos como foco, e não está errado, a esfera do job, eu chamo esfera do job. O que é a esfera do job? É acordar de manhã pensando no cliente e dormir de novo pensando no cliente. Mas a gente precisa incrementar nessa esfera do job uma outra esfera que eu chamo da esfera do negócio, o nosso negócio. E o nosso negócio não é só a nossa empresa, é o negócio que a nossa empresa faz parte, né? Então, é fundamental que a gente dedique mais tempo a isso, invista mais nisso, invista dinheiro e tempo, porque não basta só ser dinheiro também não, porque gestão exige liderança. Existe liderança das principais lideranças, porque senão não forma cultura de gestão para o resto da empresa, né? Tem muita gente dizendo por aí, ou achando, e eu acho que já mudou, né, de um tempinho para cá, que o home office é uma puta de uma economia. Não é, eu não vejo o home office como economia. Lógico, nesse momento gravíssimo que a gente está passando ainda, economia é extremamente necessária. Mas não retire os recursos que antes estavam dedicados às estruturas e às dinâmicas físicas, não retire isso do orçamento, reloque ela para outras linhas que envolve foco nas pessoas, que envolve gestão de processo, que envolve gestão de desempenho, porque essa é a nova prioridade. Essa é a nova prioridade. Não é mais a sede bonita, não é mais, enfim. E quem puder ter, massa, porque é importante ter, né? A gente está falando muito aí de modelos híbridos, porque isso ajuda a manter a cultura, e aí isso é outro debate. Não vou entrar nisso agora para não me estender, né? E para finalizar, eu quero deixar aqui a mensagem para vocês de que é fundamental, nesse contexto todo de mudança, fazer um melhor uso do espaço associativo. Fazer uso desse espaço associativo como hub de conhecimento, como hub de soluções, como hub de desenvolvimento saudável do mercado. O ambiente associativo não é feito por quem está contratado nessas associações ou é feito pelo presidente ou por uma diretoria, não é feito pelo mercado. Se não tiver um mercado na mesa, não é feito mudança nenhuma. Isso não retorna para a gente empresarialmente. Então, olhem para esse ambiente associativo como um espaço também de solução para a sua transformação. A gente está muito com esse olhar, mas a gente precisa que vocês também façam adesão a esse espaço associativo. Isso é muito importante. E para finalizar de vez, eu gosto de falar o seguinte: tem gente que fica procurando a luz no fim do túnel, ou está atrás da luz do fim do túnel. Tem gente que tem o túnel no final da luz. Ou seja, nem entrou no túnel ainda. Quando acaba a luz, começa o túnel. E tem gente que já foi além e furou o túnel. O túnel que nem existia. O túnel que o primeiro está vendo a luz lá no final.
O túnel que o segundo está vendo no final da luz, tem gente que furou o túnel, teve gente que fez o túnel, teve gente que abriu o caminho e já passou para esse lado. E a gente tem que decidir qual desses três a gente quer ser. A gente quer ser qual desses três? Então, pessoal, é isso. Quero agradecer mais uma vez e muito obrigado a todos. Estou à disposição para qualquer bate-papo mais individual para quem quiser aí, tá bom? Abração.